Olá, meus amigos, eu sou o Rodrigo e este é o canal Caminhando Eu Vou. No vídeo de hoje daremos início à série Mantendo-se de Pé. São 3 episódios para que você, meu amigo, permaneça em pé e aprenda com as pessoas que caíram e as pessoas que se mantiveram em pé. E hoje falaremos de Judas. Judas, ele tem o seu chamado e você pode verificar isso lá em Lucas 1 e 6, que Jesus escolheu Judas Iscariotes como um dos seus 12 discípulos. E Judas, em determinado momento, Jesus envia os 12 para fazer aquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus deu a eles poder e autoridade para fazer aquilo que o Pai deseja que nós, que somos cristãos, fazemos, que é curar os enfermos, levar a palavra, falar do reino dos céus, que está vindo, que a volta de Jesus está próxima. E Judas assim foi com os outros discípulos. Então foram 6 duplas, São 12 discípulos, foram 6 duplas. E uma outra feita, Jesus enviou também mais 70, E todos eles voltavam alegres, porque curavam as pessoas, porque os demônios se submetiam, tudo pelo nome de Jesus. E Jesus fala lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 13, fala bem assim: não alegrai-vos porque os demônios se submetem, ou porque você cura, ou porque você faz isso. Se alegrai porque o seu nome está escrito no livro dos céus. E essa é uma diferença muito importante para as pessoas que estão servindo a Deus. Como que eu sei que eu estou servindo a Deus? Os sinais acompanhariam aqueles que são de fato e de verdade servos de Deus. Curariam, expulsariam demônios e assim por diante. E Judas estava nesse meio. Você pode ver no livro de Lucas 10, 20. Só que teve um momento que eu quero até ler para vocês, que Judas caiu. E ele vinha caindo. Olha só o que está escrito no livro de João, capítulo 4, versículo 6. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu um unguento por 13 dinheiros e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então a queda de Judas veio por conta do passado que ele tinha, que ele vivia mexendo com dinheiro. Judas era uma pessoa extremamente inteligente. Mas o tempo foi passando e Judas começou a olhar: eu não tenho nada, eu não vou ficar assim. Um exemplo, Eu não tenho nada, eu não vou viver assim. Esse negócio de ficar dependendo é muito difícil. Às vezes não tenho o que comer, não tenho o que beber, não tenho o que vestir. Ele não sabia que Deus provia tudo e sempre proveu. Na verdade, ele sabia. Só que isso foi esquecendo dele. Às vezes também acontece conosco. A gente se esquece dos milagres que Deus faz. Porque a gente está olhando o milagre maior. E às vezes esquece que pedacinhos e pedacinhos foram conquistados pela nossa vida. Judas se esqueceu. E tem uma coisa, que depois que ele se esqueceu, lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 3, tem uma coisa que acontece com todos nós. Com todos. Olha só o que está escrito. Então, entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era um dos 12. Olha só, para você ter uma ideia, Judas era um dos 12, uma pessoa que havia conhecido Jesus, visto e participado dos seus feitos, mas não deixou
de ouvir a voz de Satanás. E aqui fala claramente que Satanás entrou em Judas. Lá no Éden, Satanás falou com Eva. Olha para você ver. Então existem possessões demoníacas e existem incentivo demoníaco. O diabo sopra palavras no seu ouvido para que você faça coisas que você não quer fazer. Ou que às vezes você encheu a paciência e aí o diabo aproveitou aquela brecha que você deu e instiga os seus instintos piores, os instintos mais piores dos seres humanos. Então Judas estava nessa situação que culminou, olha só para você ver, na traição de Jesus. Olha o que diz lá no livro de Lucas 47 e 48. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, estando Jesus, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou a Jesus para beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem. Pois é, meu amigo, para você ver, não adianta só estar na presença de Deus. Tem que continuamente fazer a vontade dele. Os mandamentos estão aí para todos, mas muitas das pessoas esquecem que elas um dia já cumpriram aqueles mandamentos e acabam voltando à prática das obras antigas, como Judas. Judas voltou à prática das obras antigas. E assim a gente aprende que não podemos voltar a praticar aquilo que fazemos que era errado. Amém? Que Deus abençoe e fique conosco para o próximo vídeo, mais um personagem. São 3 vídeos, por isso que ele está sendo longo, mas espero que você aproveite intensamente, em nome de Jesus. Caminhando eu vou. Vambora?